precisamos, Pai.
E nós sabemos que a nossa arma é espiritual. Nós vamos vencer esse mal com os nossos artefatos espirituais. Eu queria chamar aqui a missionária Noêmia para vir orar aqui conosco. E nós vamos preparar aqui o microfone para ela. E nós vamos clamar ao Senhor para que Deus nos ajude, para que o Senhor guarde a nossa casa, guarde os nossos familiares, para que este vírus bata em retirada, para que a ciência descubra uma vacina. Pode vir aqui, missionária, em nome de Jesus. Amém, queridos. O Senhor tem nos guardado, é por isso que você está aí vivo, respirando, né? Isso é provisão de Deus, e nós vamos continuar buscando a face do Senhor, porque nós cremos na vitória, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Pastor Bruno é Deus. Eu pedi a Bíblia, esqueci, sabe? Esqueci minha Bíblia em casa. E eu estava ali, o Espírito Santo me mostrou o rapaz ali. E eu falei, Senhor, eu quero confirmar se não é meu sentimento. E fui na palavra, abri a palavra. Eu não conheço, que está atrás do irmão Cícero. Como você chama, meu filho? Primeira vez que você vem aqui? Eu nunca te vi. Mas o Espírito de Deus manda te falar que Deus vai começar uma nova história na sua vida. Deus te tirou, né? Caia chubiando, é uma fúria do inferno contra a sua vida. É uma batalha contra a sua história, Ian. Mas nessa noite o Senhor manda você adorar Ele de todo o teu coração. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, não acredito que é Ele. Porque aquele que começou a obra na tua vida vai te honrar, meu filho. É isso que Deus manda te falar. Eu não sei a luta, a preocupação, as afrontas, mas vai cair por terra agora, em nome de Jesus. E a glória do Senhor. Mas uma coisa Ele te pede: fidelidade, sinceridade. Confia nele, conta tudo para Ele. Porque quando a gente se humilha, Ele nos exalta. E Ele vai te exaltar. Ele está mandando te dizer isso, não é coisa, não te conheço, não te vi, nunca te vi na minha vida. Mas Ele trouxe você aqui nessa noite e me fazia olhar para você toda hora. Eu acho que a sua namorada, a sua esposa, acho que falou que essa velha está olhando para Ele tanto. Mas porque Jesus estava me mostrando você. E quando Ele fala, Ele cumpre com a sua palavra. Levante a sua mão ao céu agora e adore a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Nós te adoramos, porque o Senhor está no nosso meio. O Senhor faz maravilhas. O Senhor nunca desampara ninguém. O Senhor confirma, porque o Senhor ama a tua igreja. O Senhor pagou um alto preço. E essas máscaras não são ataduras para prender o teu povo, para deixar de glorificar, para deixar de te adorar. Nada nos impedirá de louvar e exaltar o teu nome. É noite de milagres, é noite de louvor, é renovo do Senhor. O Senhor cumpre, o Senhor restaura, o Senhor levanta, porque operando o Senhor, quem impedirá? O Senhor nos chama de vitória. Aleluia. De todo mal, de toda fúria, de todo levante contra a tua igreja. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerá, que nem mortandade, que nem peste, que nada vai as nossas vidas. Senhor é o nosso Deus, aleluia. Há poder no teu nome, Jesus. É sobre o teu nome, é sobre a tua palavra. Nós cremos e a igreja diz amém. Amém. Em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus. Eu sou mais que vencedor. O sangue de Jesus me purifica de todo mal. Eu e a minha casa seremos abençoados, porque o Senhor me chamou para ser bênção. E eu viverei o novo tempo do Senhor, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí, meu irmão.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Você pode tomar o seu assento, meu irmão. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre os nossos irmãos que nos acompanham através da nossa transmissão no Facebook. É muito bom nós estarmos mais uma vez na nossa segunda reunião deste domingo, adorando e celebrando ao nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos nesse propósito, estamos fazendo 2 cultos para seguirmos aí as orientações, das autoridades sanitárias, para nós não termos aglomeração e não termos nenhum problema de voltarmos com as nossas atividades normais, servindo e adorando ao Senhor nosso Deus. Eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 2, nós vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Carta de Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14, aleluia. Deus está em nosso meio e eu tenho certeza que você está entronizando Ele na sua casa e coisas poderosas Deus vai fazer. Como é bom saber que Deus está conosco. Ele tem feito maravilhas, irmãos. Semana passada, depois que nós saímos do ar aqui, nós falamos da necessidade que nós estávamos de termos um fogão industrial. Porque nós estávamos aí com um fogão normal, de cozinha, mas nós estávamos saindo das ruas para distribuir marmitex, e as irmãs estavam tendo uma grande dificuldade de utilizar aquele fogão, e de uma forma miraculosa, Deus tocou nos corações, e ontem nós já compramos esse fogão para a glória de Deus. Você pode dar glória a Deus aí, irmãos? Deus é fiel. Ele é poderoso e Ele usa a sua vida para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer um de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela está morta. Mas se alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé, sem as obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Meus irmãos, nesses dias nós temos falado sobre um tema extremamente importante sobre as nossas vidas, que é descobrirmos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, é descobrirmos o porquê que nós estamos nessa terra. Por que que você vive? Por que que você está aí? Talvez pegou o coronavírus, foi curar, por que que continua vivo? Por que que Deus está te guardando? Por que que você nasceu? Você nasceu, você está vivo, você está guardado e continuará a caminhada, porque Deus, Ele tem um propósito na tua vida. Você não nasceu meramente para fazer parte de uma estatística. Você não nasceu meramente para começar a trabalhar, constituir sua família, formar o seu reino e depois morrer. Não! Você está aqui porque Deus tem um propósito glorioso na sua vida. E quando nós começamos a servir ao Senhor, nós vamos entendendo a grandeza desse propósito de Deus sobre as nossas vidas. E à medida que nós vamos caminhando com Deus, Ele vai revelando qual é o seu propósito sobre nós. E quando nós lemos esse trecho da palavra do Senhor, nós observamos que essa carta ela foi escrita exatamente para os crentes, para as tribos que estavam na dispersação da Palestina. E ela instiga a cada um de nós a revermos a nossa fé, porque muito nós falamos de fé, muito nós cantamos sobre fé, existe muito marketing sobre a fé,
Mas a fé é algo que precisa ser cuidado e deixado ser lapidado por Deus dentro do nosso coração. E nós vamos ver aqui que nós temos uma indagação de Deus com relação à nossa fé. E o que eu acho mais fascinante na Bíblia é que a Bíblia nos mostra quem nós somos. A palavra de Deus fala que nós devemos amar uns aos outros, porque quando eu consigo amar o meu irmão, então ali eu estou manifestando o amor que eu tenho por Deus, porque a Bíblia fala que nós faltamos com a verdade quando eu digo que amo a Deus e não consigo amar o meu próximo. E aqui nós podemos ver a mesma comparação em um tema diferente, que é a fé. Ou seja, se eu falo que eu tenho fé, então eu mostro o resultado da minha fé com as obras, porque a fé sem obras ela é morta, ela é inoperante. Se eu tenho fé, então as minhas obras elas vão atestar o tamanho da minha fé. Tem pessoas que acham que são salvas pelas obras. Tem pessoas que só fazem obras, mas obras que não têm fundamento, porque elas acham que é através do bem que elas estão apregoando é que elas vão ser salvas. E o apóstolo Paulo sempre trabalhou isso muito bem nas suas cartas. Nós não somos salvos através das obras que nós fazemos, das ações de caridades. Nós somos salvos pela graça de Deus. É um bem gratuito de Deus que o Senhor conquistou para nós lá na cruz do Calvário, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? É de graça. Mas uma vez que eu confio em Jesus, aí sim, eu vou comprovar isso pelas obras. Semana passada eu disse aqui, o que nós temos feito da nossa vida, para nós fazermos uma introspecção e pensarmos o que nós temos produzido para Deus. O que será que nós podemos apresentar diante de Deus se tudo acabar hoje? Chegarmos lá nos céus e falarmos: Senhor, está aqui as minhas obras, está aqui os frutos que eu produzi. O que nós vamos mostrar para Deus, irmãos? Será que nós vamos mostrar uma lista de quantos cultos a gente participou? Será que isso é fruto? Será que isso é de fato uma obra consistente diante de Deus? A gente tem que pensar nisso. O que nós estamos fazendo? O tempo está passando, o cronômetro da vida está correndo cada vez mais rápido. E o que nós temos feito para Deus? Muitas vezes nós não conseguimos fazer porque nós não sabemos o porquê nós estamos aqui, qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas, e por isso que nós estamos ressaltando a importância de você descobrir o porquê você está vivo, qual é o projeto de Deus para a tua vida, porque cada um de nós tem um projeto, tem um plano de Deus, e à medida que eu descubro, a minha fé, ela é colocada em ação, e aí você tem um plano sólido para que você comece a exercitar aquilo que Deus quer que você faça. E aí a sua fé não vai ser mais uma fé inerte, uma fé inoperante, mas você vai ter uma fé consistente que vai gerar frutos para a glória de Deus. Aleluia! Porque é através dos nossos frutos que Deus é glorificado. Aí aqui ele diz: que fé é essa? Que se alguém vem te pedir comida, se alguém está passando frio, chega até você, e você fala: não, vai, pode ir embora, ora aí para Deus aquecer seu coração. Ah, eu estou com fome. Não, vai orar, pede provisão de Deus, Deus vai dar uma provisão. Isso é uma fé inoperante, irmãos. Se alguém chegou até nós pedindo comida, é aí que a gente tem que exercer a nossa fé e oferecer aquilo de comer. Se alguém está passando necessidade e chega até nós, é aí que nós estamos manifestando a nossa fé. Porque é muito bonito falar de fé, mas ela precisa tangibilizar, ela precisa vir para o real, para que nós possamos mostrar qual de fato é o tamanho da nossa fé. Se você continuar lendo esse trecho, você vai ver aqui a citação de Abraão. Abraão foi considerado amigo de Deus, mas primeiro ele passou pela prova da sua fé.
Deus havia pedido seu único filho, Isaque, o filho da promessa, o filho que ele esperou de uma forma tão desejada. Deus pediu como sacrifício. Abraão poderia falar: não, Senhor, está tudo nas suas mãos, tudo é teu, a minha vida é tua, eu esperei tanto tempo, o Senhor sabe que se precisar eu te dou. Mas não, ele teve a obra, ele foi lá, ele subiu no Monte Moriá, ele levou todos os apetrechos para montar o altar, ele colocou o menino sobre o altar, ele estava com o cutelo na mão, e a hora que ele ia executar o filho dele, Deus já tinha visto qual que era a atitude de fé do seu coração, e proveu o cordeiro para si, porque a obra da fé foi manifestada. A fé sem obras, ela é morta, ela não opera nada, é inoperante. A fé é regada de ações. Eu creio em Deus, por isso eu me movo. Eu creio em Deus, por isso eu oro. Eu creio em Deus, por isso eu obedeço. Eu creio em Deus, então eu largo tudo para fazer a vontade do Senhor. Eu creio em Deus, então eu renuncio ao mal, ao pecado, às velhas práticas, para fazer aquilo que Deus está me orientando a fazer. Tem tantas pessoas que falam que creem em Deus, mas não conseguem deixar nada, não conseguem se desvencilhar, não conseguem muitas vezes dedicar algumas horas da sua vida em favor do reino de Deus. Isso é uma fé inoperante, irmãos. É por isso que quando bate as grandes tempestades da vida, a pessoa entra em desespero, porque a fé dela está morta, é inoperante. Nada vem à existência, nada é tangibilizado, é só uma fé implícita. Você crê em Deus? Ah, creio. Você serve a Deus? Sirvo. Você é de Jesus? Sou gospel, sou isso, sou aquilo, vou no culto, sou dizimista. Ai, não vejo a hora de acabar essa pandemia. Mas cadê a obra? Cadê a obra que tangibiliza isso? Aí vai mostrar o nível da nossa fé. E aí quando vem o dia mau, é aí que a sua fé vai se manifestar. Por isso que muitos desistem na beira do caminho, ficam à margem da vida. Por isso que muitos deixam a fé. Por isso que muitos estão se apostatando da palavra de Deus. Porque a fé nunca foi operante, nunca foi uma fé bem exercitada. Então é algo totalmente implícito, fica no terreno da utopia. Nós não podemos ter uma fé dessa maneira, meus irmãos. A nossa fé precisa gerar frutos, ela precisa ser respaldada pelas obras, pelas atitudes de fé que Deus estabelece para cada um de nós. E à medida que eu vou descobrindo o propósito de Deus para a minha vida, isso fica mais fácil. Porque descobrir o propósito é simplesmente você saber o porquê você está nessa terra. Se Deus te chamou para você tocar uma guitarra, você vai então se aprimorar em tocar a guitarra e vai buscar todos os caminhos para que você faça isso. Se Deus te chamou para você ser um missionário, você já tem um norte a seguir para se preparar para ir para o campo. Agora, se você não sabe o que Deus quer que você faça, qual é o propósito da sua vida, qualquer lugar que você chegar, chegou. Qualquer coisa que derem para você fazer, você pode fazer, mas não vai fazer com a excelência quando você tem a nítida convicção daquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Porque pode ter certeza que aquilo que Deus tem para você é para você, e Deus já te capacitou e vai te capacitar para que seja feito da melhor forma possível. Eu disse aqui de manhã, as pessoas às vezes querem descobrir o que precisa fazer. Sabe aquilo que você precisa fazer? É aquilo que traz indignação no seu coração, e você fala: mas não é possível que ninguém está vendo, só eu vejo esse problema. É porque você é a solução. Ninguém vê essa coisa que está aqui. Olha, isso me atrapalha, isso me irrita. É porque você é a solução para isso. As outras pessoas vão dar soluções para as outras coisas. Deus te chamou para isso. Foi assim que Moisés agiu. Ele ficava totalmente irritado, perturbado, quando via a opressão dos egípcios contra o seu povo. Tanto que ele executou um daqueles soldados que afrontaram
um daqueles que faziam parte da sua linhagem, porque ele não aguentava ver a opressão sobre o seu povo, aquele regime de escravidão, amargurando, trazendo vergonha, opróbrio, miséria sobre o povo de Israel. E mais para frente, Deus o levantou como libertador de Israel, porque aquilo estava dentro do coração de Moisés. Ele não aguentava mais, e Deus tinha o levantado para ser o canal de Deus, para trazer libertação a todo aquele povo. Ah, meu irmão, quando você se indigna com algumas coisas, dentro ou fora da igreja, é Deus falando ao teu coração, que você é a resposta, que você vai levar a solução, que você vai ser o canal de Deus, para mudar de uma vez por todas, essa história, aleluia. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar criticando, ao invés de ficar buscando meios para se revoltar, seja a solução. Busque em Deus o armamento necessário para você se levantar e falar: agora esta situação vai ser resolvida no poder do nome de Jesus Cristo. É assim, irmãos. Tem gente que vê uns defeitos que ninguém vê. É para você fazer, não é para você terceirizar. É isso que está dizendo aqui. Se você sabe que o seu vizinho está passando fome, está passando necessidade, e você pode ajudar, você não precisa falar: ó, espera aí que eu vou ver se lá na ação social da igreja tem alguma cesta para eu trazer aqui para você. Você pode chegar e falar: toma aqui, ó, o que eu tenho eu compartilho com você, porque isso é a operação da fé. Se alguém está passando frio, você não vai terceirizar o problema. É o problema do governo, o problema é disso, o problema é daquilo. Se chegou para você, é uma oportunidade de você tangibilizar a tua fé. E a partir disso você vai começando a descobrir, a desvendar qual é o propósito de Deus para a tua vida. Se eu creio em Deus, eu tenho que tangibilizar isso. Tem gente que fala que crê em Deus, mas fica desesperado com algumas situações, irmãos. É porque muitas vezes a nossa fé, ela está mirrada, raquítica, está com um problema gigante e precisa ser resolvido. A nossa fé precisa crescer cada dia mais no Senhor nosso Deus. E ela só vai crescer à medida que nós vamos conhecendo o poder de Deus. E não tem forma melhor do que você conhecer o poder de Deus do que na execução do projeto que Deus tem para a sua vida. Pode ver. Pergunta para o missionário se ele não vê a manifestação da glória de Deus todo dia na sua vida. Por quê? Ele está no exercício da missão. Ele está precisando de Deus, a provisão é o Senhor, o recurso vem de Deus. Acontece, irmão, porque está na execução do propósito. Se você está na execução do propósito de Deus para a tua vida não vai ser mais a mesma, não vai ter monotonia. Vai ser diferente, porque a cada manhã você vai vendo a graça de Deus, porque você está em obediência, você está em submissão, você está com uma fé operante, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, as coisas vão ser diferentes. A palavra de Deus, ela é real para as nossas vidas, e é isso que Deus tem para nós. Nós temos visto nesse tempo que nós estamos vivendo exatamente isso. A fé, ela é algo operante. Por isso que nós não paramos. Porque mudou-se simplesmente alguns formatos, mas a igreja continua viva, porque a igreja somos nós. Alguns pararam no meio do caminho, e infelizmente outros nunca mais retornarão. Por quê? A fé que tinha era uma fé inoperante, era uma fé rasa, bateu o vento e o derrubou. Se a nossa fé não tem fundamento, é apenas fruto de um slogan, a hora que o vento bate, é perigoso ficar na beira do caminho.
Mas quando a minha fé é fortalecida no Senhor, quando eu sei o que Deus tem para mim, meu irmão, não tem diabo, não tem inferno, não tem luta, não tem problema, não tem doença, não tem pandemia que te pare, que te estagne nessa posição. Olha os exemplos que nós temos na Bíblia. Esses dias eu estava lendo um livro, estava mostrando como que os apóstolos morreram. Cada um pior que o outro, irmão. Um crucificado, outro decapitado. A vida que eles tinham não era regada de caviar nos grandes palácios dessa vida. Talvez a vida deles era pior do que de todos nós aqui. Mas nada os fazia parar. Eles prosseguiam, eles se alegravam, eles regozijavam, porque sabia qual era o propósito de Deus para a vida deles. E até mesmo com o tema mais difícil de ser lidado para a humanidade, que é a morte, eles tinham uma resolução completa: se viver é lucro, se morrer melhor ainda, porque eu vou receber do Senhor a coroa da vida, e aí sim vai começar a grande história na eternidade que o Senhor tem para nós. É isso que Deus tem para nós, irmãos. E o Senhor nos chama nessa noite a não sermos crentes de fachada, a não sermos mais um número na estatística de quantos evangélicos que tem no Brasil, a não sermos mais um que critica o movimento pentecostal, o movimento evangélico, isso, aquilo outro. Mas Deus nos chama para termos uma fé operante, para pegarmos os problemas, os desacordos, as coisas erradas, e trazemos a solução à luz da palavra de Deus. Mas sozinho eu não vou conseguir fazer nada. Você não está sozinho. Uma vez que você se posiciona no centro da vontade de Deus, Deus vai te respaldar, e isso é o necessário, é o que você precisa para ser a resposta a esse mundo que está com tantas perguntas, com tantas indagações na sua mente. Deus vai te usar como resposta, Deus vai te usar como solução, porque diz a palavra do Senhor que toda a natureza ela geme ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Esse mundo está esperando a nossa posição, o nosso posicionamento, e nos manifestarmos sendo a resposta àqueles que precisam. Eu preciso ter uma fé operante. A cada dia eu preciso fazer uma retrospectiva, falar o que eu produzi hoje, quais foram minhas obras, o que eu fiz para Deus. O tempo está passando, eu estou aqui morrendo trabalhando, eu estou aqui morrendo por coisas efêmeras que passam. O que eu tenho constituído para Deus, o que eu tenho construído para Deus. No início dessa pandemia, muito se falava que todo mundo estava em casa, não tinha nada para fazer. A pandemia está indo embora, e teve muita gente que não fez nada. Quem não orava, não orou mais, desanimou. Quem não buscava, parou de buscar, desanimou geral. Teve outros que aproveitaram e mudaram de vida, se consagraram. Eu conheço gente que está jejuando, se consagrando desde o início dessa pandemia, buscando a Deus, mudou algumas coisas na sua vida. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Senão o tempo vai passar, os dias vão ficar pior. Nós estamos na reta final da igreja. Se você acha que essa pandemia aí foi algo de outro mundo, tem que ficar preparado, irmãos, porque daqui para frente pode vir coisa pior. Mas se nós estivermos em Deus, se nós estivermos em obediência à palavra de Deus, nós vamos prosseguir numa linha paralela do mundo, e nada e ninguém vai nos fazer parar, porque é Deus que sustenta a nossa vida, é Deus que sustenta a nossa história, Ele está conosco. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Nós temos que ir em frente, pôr a nossa fé em ação, de verdade, irmãos. Põe em ação. É orar e saber que Deus nos ouve, é orar e se movimentar,
é buscar a vontade de Deus, tomar posicionamento, parar de fazer aquilo que desagrada a Deus, de uma vez por todas. Vai esperar mais o quê? A morte chegar para você ir para a condenação eterna? Nós temos que ter essa fé operante, é vir para a igreja, ou assistir uma live, de coração aberto, sabendo que isso não é simplesmente um ritual que nós fazemos ao domingo, mas é parte do culto que nós prestamos a Deus, adorar com intensidade, porque esse é o propósito macro de Deus, vivermos para o louvor da sua glória, glorificarmos a Deus com os nossos lábios, mas mais do que com os nossos lábios, com o nosso coração, com as nossas atitudes, é servirmos a Deus de verdade, é se importar com o próximo, é olhar e ter compaixão daqueles que estão ao nosso redor, é parar de ficar se preocupando simplesmente com o nosso pequeno mundo ao nosso redor, em construir as nossas próprias coisas, é olhar para o reino de Deus. O que nós estamos fazendo para Deus? O que nós vamos apresentar para Deus? Quantas vidas nós falamos do amor de Cristo? Quantas pessoas estão perecendo aí, irmãos? E nós temos tantos artefatos nesse tempo, né? Hoje em dia você tem perfil em tudo, em todas as redes sociais que existem, você tem um perfil lá. O que você tem feito com isso? Às vezes a gente não consegue nem compartilhar um link de um culto para um amigo ímpio, ter a possibilidade dele abrir ou fechar. As coisas estão ficando fáceis, mas a gente não muda. Por quê? O problema está dentro do nosso coração. Está se a nossa fé é ou não é operante. Se ela é operante, você ia na casa de um ali, chamava, trazia, arrastava para dentro da igreja. Agora que ficou online, você vai lá e manda o link. Mas se você não tinha essa postura anteriormente, você não vai conseguir mandar o link e assim por diante. Nós precisamos olhar para dentro de nós e pararmos de viver uma vida sem propósito. Não vale a pena, é desperdiçar os dias. Você foi comprado por um alto preço, e o diabo sabe disso, irmão. É por isso que tem um monte de gente que não sabe para onde está indo, porque a hora que nós nos posicionarmos no centro da vontade de Deus, o diabo sabe que você já não vai ser mais uma presa fácil para ele. O diabo sabe que não vai ser qualquer luta que vai te fazer parar. O diabo sabe que aquele espinho na carne que você tem, que aquele mal que te perturba todo dia, não vai te fazer parar mais, mas vai ser uma válvula propulsora para que você continue fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. O diabo sabe disso, por isso que ele luta para que as pessoas não descubram qual é o propósito da sua vida, para a gente ficar vivendo uma vida medíocre, abaixo da média, reclamando, lamentando, comendo as migalhas que cai no chão das mesas, e não é isso que Deus tem para você. Por isso é tempo de nós buscarmos ao Senhor, é tempo de pedirmos a Deus: Senhor, revela, clareia qual é a tua vontade para a minha vida, qual é o teu propósito, qual caminho eu devo seguir. Eu não quero ficar à margem do caminho, mas eu quero exercitar minha fé. Se tiver que tomar uma decisão, eu vou tomar. Se tiver que mudar de rumo, eu vou mudar. Se tiver que renunciar tudo, eu vou renunciar. Mas eu quero que o teu querer se cumpra na minha vida, deixando tudo diante do altar do Senhor. E pode ter certeza, irmão, que aí você vai desfrutar daquilo que é uma vida abundante na presença de Deus. Você vai ver. Você vai olhar para trás e falar: nossa, mas era aquele problema que me parava, era aquela situação que eu ficava remoendo, ficava entristecido, mal, cabisbaixo. Olha o que Deus está fazendo na minha vida, olha para onde Deus está me levando, como eu pude perder tanto tempo da minha vida. O Senhor vai revelar, eu não tenho dúvida que o Senhor está fazendo isso a todo aquele que está buscando a Deus de verdade. Às vezes você já sabe qual que é o teu propósito, mas você precisa se posicionar, você precisa colocar em operação aí, ó.
Porque às vezes você deixa enterrado, guarda no guarda-roupa. Não, agora eu vou focar na minha vida profissional. Agora eu vou focar nos meus estudos. Irmão, você pode focar em que você quiser, só que o propósito de Deus não anda em linha paralela com as outras áreas da nossa vida, não. Ele é principal, e se ele não for o principal, a gente já está fora do propósito. Essas outras coisas vão se agregando, vão achando espaço dentro do propósito de Deus. O que Deus tem para nós precisa ser primeiro, porque Deus não merece nada mais, nada menos do que a primazia de tudo que temos e de tudo que somos. E a partir do momento que nós colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas vão fluindo, os milagres vão acontecendo. Talvez seja por isso que muita coisa não anda, emperra no meio do caminho. E aí a gente se pergunta, né, mas onde foi que eu errei? O que eu estou fazendo de errado? Meu Deus! É porque muitas vezes a gente tem colocado outras coisas em primeiro lugar e não buscamos viver o propósito de Deus. Mas isso pode ser mudado nessa noite, porque há esperança, a misericórdia e a perdão de Deus para você. Eu queria orar com você nesse momento. Aonde você está? Feche os seus olhos. E você vai fazer uma oração pedindo a Deus: Senhor, abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, porque eu quero enxergar aquilo que tu tens para a minha vida. Eu não quero mais andar nessa terra perambulando como um andarilho que não sabe aonde vai chegar, que não sabe onde é a sua casa, que não sabe o porquê está nessa terra. Mas eu quero fazer os meus dias valerem a pena. Fale com Deus, irmãos. O Senhor não nos trouxe, não nos reuniu aqui em vão nessa noite. Mas Ele vai revelar ao seu coração qual é o teu propósito. Ele vai fortalecer a tua fé, para que a tua fé não seja rala, não seja inoperante, não seja uma fé banal, que qualquer coisa ela é esmagada. Fale com o Senhor. Peça: Senhor, leva-me além. Leva a minha fé mais além. Leva a minha vida a um nível mais profundo de conhecimento do Senhor. Oh, aleluia. Fale com Deus. Deixa o Senhor tocar no seu coração. Você aí na sua casa, os nossos irmãos que estão aqui no templo. Deixa Deus falar contigo, aperfeiçoando aquilo que Ele já colocou aí no teu coração. Render-te adoração, Se renda ao Senhor e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer dessa canção a nossa oração. Imaginar É me inspirar para te dizer, que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. E se esse é o desejo do seu coração, peça ao Senhor: leva-me além, leva-me além, e leva-me além. A um nível mais profundo
de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida não seja mais a mesma, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além. Nos dá uma fé operante, Senhor, na tua presença. Leva-me Oh, e nos permita tomarmos as posições necessárias para cumprirmos o teu propósito. a um nível mais Aleluia! profundo De intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além e permita-nos viver os teus propósitos. Leva-me além. Oh, aleluia! Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Deus, Ele ouve a nossa oração. Deus, Ele vê o seu posicionamento. Deus, Ele vê aquilo que está no seu coração, que às vezes você nem fala. E à medida que Ele vê, as coisas vão acontecendo. Você quer descobrir qual que é o propósito de Deus para a tua vida? Talvez você já saiba, mas você quer ter uma fé operante? Você vai ver que Deus vai colocar algumas situações na sua frente. Aí, irmão, não é para reclamar, não é para conjecturar, é para resolver, é para ser a solução, porque é aí que Deus vai nos forjar, é aí que Deus vai manifestar a sua graça, o seu poder. Ah, mas eu não consigo, nossa, mas eu nunca fiz isso. É aí que Deus vai fazer, porque é quando a gente não tem expectativa nenhuma, não tem recurso nenhum, é que Deus faz. A palavra não diz, é quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. É quando eu não tenho capacidade nenhuma, é que Deus me abençoa, para que eu reconheça que o poder é dele, que a glória é dele, que nós somos vasos de barro, e a excelência do poder é dele, e será sempre dele. Que você viva para o louvor da glória de Deus, e que os seus dias sejam diferentes, que você saia desse marasmo, e que você viva a plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quarta-feira, às 20 horas, nós estamos com o nosso culto de campanha. Vocês, nossos irmãos que nos assistem através do Facebook, continue cultuando, celebrando a Deus na sua casa, porque eu creio que muito em breve nós voltaremos às nossas atividades normais, porque o Senhor nos dará essa vitória. Deus te abençoe, tenha uma boa semana em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.